Vamos lá, vamos dar início. O pessoal que ia entrando vai pegando. Muitos deixam para assistir depois também. Então vamos começar. Como de costume, vamos iniciar com uma oração. Aquele que puder estar fazendo também. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui reunidos em um só propósito, que é aprender mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra. Eu oro por aqueles que estão a caminho de casa, que o Senhor os livre, os guarde de todo mal, os traga em paz e segurança. Que o Senhor se faça presente, meu Pai, nesse momento. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração para receber a sua palavra e nos orientar. Em nome de Jesus, que nós te pedimos. Amém. Vamos lá, nós vamos falar em Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, né, é um livro que muitas pessoas acabam não lendo, achando que é um livro do terror, mas ele é um livro de extrema importância, porque as coisas que estão escritas nele, muitas já aconteceram, algumas estão acontecendo e muitas hão de acontecer. O capítulo 5, especificamente, é um capítulo onde há uma assembleia, que a gente vai entender melhor um pouco sobre isso. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João, que foi o único apóstolo que não foi morto, martirizado. Todos os outros foram martirizados, né? Alguns crucificados, mortos à pedrada, decapitados, são várias formas de mortes que houveram. E João não, né? João teve morte natural. Ele foi um dos apóstolos que ficou vivo, né, durante um bom período aí. E quando ele escreveu o livro de Apocalipse foi numa ilha, né, chamada Ilha de Patmos, onde haviam colocado ele lá para que ele morresse, literalmente lá, para que ele ficasse na solidão e morresse. E foi no fim da vida dele que ele teve essa revelação. No capítulo 1, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Ele tem uma visão, e nessa visão, Jesus pede para ele escrever para 7 igrejas e dar algumas revelações. A partir do capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do capítulo 4 para a gente poder entender. No versículo 4, ele já tem um arrebatamento. Não é mais uma visão, é um arrebatamento. Ele é arrebatado ao céu e a partir dali ele começa a ver coisas lá em cima, lá no céu, e que ele descreve, que a gente vai aprender aqui. Eu costumo dizer que João, por ele ser o apóstolo mais íntimo de Jesus, né, porque a Bíblia vai dizer que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, e ele era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Então, ele por ser o mais próximo, eu acredito que nada mais justo do que ele para receber essa dádiva, né, dessas revelações. Apocalipse significa revelação. E o que me chama a atenção é que ele era o mais íntimo, então automaticamente ele teve essa revelação. O que trazendo para os dias de hoje é o óbvio, aquele que mais se relaciona com Deus é o que mais tem revelações. Jeremias vai dizer, né? Clama a mim, em Jeremias capítulo 3, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, ou seja, quando a gente mais se aproxima de Deus, mais ele nos entrega algo que a gente não sabe. Ele nos entrega revelações. Nós precisamos ter intimidade com ele para que ele possa revelar a nós coisas que ainda nem aconteceram. E isso é fantástico. A gente vai ler o capítulo de número 4 em diante. Eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida, que é a versão que acredito que muitas das pessoas mais têm, né? Eu tenho a NTLH, a NVI, só que a que eu uso na igreja mesmo é essa daqui, que a maioria das pessoas tem. Então, provavelmente vai estar escrito igual aí. Capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Depois destas coisas, olhei e eis
que eu estava em uma porta, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, veio falar comigo e disse: sobe aqui, e eu mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E eu fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E eu vi, assentados sobre esses tronos, 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Então, ou seja, ele está dizendo que havia um assentado em um trono, e em volta desse trono havia 24 tronos, e em cima desses 24 tronos havia 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha rosto como que de homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E aí no capítulo 5 a gente vai ler o comecinho. E vi na destra, ou seja, na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Foi uma leitura extensa, mas para a gente poder compreender um pouco melhor o capítulo de número 5. O livro de Apocalipse, ele é um livro que ele é interpretado pela própria Escritura. Muitas coisas que estão aqui no livro de Apocalipse, você também vai encontrar escrito no livro de Ezequiel. Ezequiel e Daniel são uns dos profetas que tiveram mais visões, mais revelações de Deus. E muitas das coisas escritas por Ezequiel, das visões que ele teve, são visões semelhantes a que está também em Apocalipse. São visões de animais, com asas, com olhos. E o livro de Apocalipse, a maioria das coisas que estão escritas neles, elas são interpretadas de forma alegórica e não literal. Então vai ter coisas escritas como uma espada saía de sua boca, seus olhos como de chamas de fogo, haviam 7 olhos, 7 chifres. Todas essas coisas são interpretativas e são alegóricas. A gente precisa entender muitas coisas que na Bíblia representa
o que está escrito em Apocalipse. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui, mais para frente, o cordeiro, que nele havia 7 chifres. Chifre na Bíblia representa poder, representa autoridade. Como, por exemplo, quando a gente ouve falar sobre a palavra água, águas que estavam em volta de alguma coisa. A água representa o espírito. Quando a gente vê fogo, também representa o espírito. Então tem muitas coisas escritas na Bíblia que são alegóricas, que a gente precisa interpretar. E o Apocalipse é um livro assim. No capítulo 4, João... Vou tirar isso aqui. No capítulo de número 4, João, ele foi arrebatado. E nesse arrebatamento de espírito que ele estava lá, ele viu algumas coisas. E o que me chama a atenção é que essas coisas que ele vê, tem muitas coisas escritas que ele não fala literalmente. Por exemplo, você não vai ver ele falando a palavra Deus no capítulo 4. Ele fala, havia um, você pode acompanhar na sua Bíblia, havia um que estava assentado sobre o trono. Esse um, ele dá algumas descrições de quem era, mas não fala exatamente que era Deus. Por exemplo, no versículo 9, ele diz que os animais davam glória, honra e ações de graças aos que estavam sentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Essa expressão, ao que vive para todo sempre, o próprio Deus, ele relata isso a Abraão, que ele é o Deus eterno. Então, tem muitas coisas que a gente vai ler ao decorrer, que você vai perceber que ele não entrega para a gente de bandeja. Ou seja, são coisas que para a gente entender, a gente precisa ler o Antigo Testamento. Tem coisas na Bíblia que a gente só vai entender se a gente leu alguma outra coisa. Jesus, ele contava em parábolas as coisas. Então, ou seja, isso é sempre algo que está arremetado a gente ter o quê? Intimidade. A gente precisa ler, a gente precisa estudar a Bíblia para que a gente possa entender o que está escrito nela. Aqui João, ele não detalhava que era Deus, mas quando ele fala o que vive para todo sempre, a gente já se remete a algumas palavras que estão lá no Antigo Testamento, descrevendo quem é o que vive para todo sempre. E aí João, ele vê essa pessoa sentada nesse trono e fala que a aparência dele era semelhante a rubi, esmeralda, jaspe. Ele fala sobre pedras preciosas que ele não conseguia nem olhar direito de tão refletivo que era aquilo. Ou seja, era uma aparência tão brilhosa que ele não conseguia nem ficar olhando diretamente para aquilo. Porque era a aparência do próprio Deus. Era o próprio Deus assentado naquele trono. Mas no capítulo 4 não fala de Jesus, fala somente de Deus. Assentado sobre o trono. Ao redor do trono havia 24 tronos menores, e nesses tronos haviam 24 anciãos. O que são anciãos? Experiência, os velhos, aquelas pessoas experientes, estavam nos tronos. E eles haviam na cabeça deles coroas de ouro. E no meio do trono haviam animais. E esses animais, diz que eram um semelhante a um homem, o outro era semelhante a um bezerro, o outro era semelhante a um leão, e o quarto a um águia, e voava como águia. Você percebe aqui uma semelhança com o próprio Cristo já, nesses animais. Porque esses animais, um era com aparência de homem, e Jesus ele veio como um homem, ele andou nessa terra como um homem, ele nasceu como homem, era semelhante a um bezerro. O que era o bezerro? Sacrifício. O que era o bezerro? Aquele que foi entregue como um cordeiro, um bezerro, remete a Cristo. E um era semelhante a um leão, leão da tribo de Judá. O Jesus ele é reconhecido como leão em sua volta, aquele que vence para todo sempre. Primeiro um cordeiro e depois um leão. E o último como águia, que é visão de águia. Jesus, ele é reconhecido, ele é o próprio Deus. E o próprio Deus é o quê? O próprio Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses animais estavam no meio do trono. João, ele vê os animais adorando a Deus e vê também os anciãos adorando a Deus. Eles estavam todos
adorando a Deus. E os anciãos estavam jogando as suas coroas no altar, em sinal de reverência. O que eles estão dizendo com isso? Pode ser que aqueles anciãos são poderosos, mas eles estavam dizendo, não há ninguém tão poderoso quanto a ele. Então, na reverência, eles jogam as coroas sobre o altar, reverenciando que aquele era digno, no versículo 9, de honra, glória, poder e ações de graças. Então, aqueles anciãos estavam reconhecendo o poderio de Deus. Só que, como eu falei, no capítulo 4 não fala de Jesus. No capítulo de número 5 é onde a Bíblia vai começar a falar sobre Jesus. No capítulo de número 5. E ele começa... É como se no capítulo 5 tivesse tendo ali uma assembleia geral. Deixa eu só colocar aqui. Era como se estivesse tendo uma assembleia. Por quê? Ele diz que viu na destra do que estava sentado um livro. Na mão direita de Deus havia um livro. E esse livro estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. O que significa isso? Na antiguidade, nos romanos, na época de Roma, ou até também no judaico, o que acontecia? Um exemplo, eu sou uma pessoa rica, tenho muitas posses. Eu vou deixar uma herança, eu vou deixar um testamento. E esse testamento, ele era escrito por dentro, com todos os detalhes. Por exemplo, eu tenho uma casa em tal lugar, eu deixo para fulano. Eu tenho uma casa em tal lugar, é para ciclano. Eu tenho essas posses que fica para tal pessoa. É bem detalhadinho ali, bonitinho. Os servos, que são os escravos que naquela época tinham, vai ficar para tal pessoa. E aí, por fora, eles colocavam um resumo do que estava escrito naquele testamento e de quem pertencia. Para quê? Para que no cartório, onde deixava os testamentos, não houvesse nenhuma dúvida ou acabasse tirando o selo, abrindo um testamento errado. Então, por fora, era um resumo do que estava escrito por dentro. Então, por isso que ele diz aqui, escrito por dentro e escrito por fora. E havia 7 selos. Cada selo tem uma representatividade. Eu não vou falar todos aqui, senão vai ficar muito extenso, mas, por exemplo, quando se tratava de casamento, um selo, uma carta, havia nela 3 selos. Era uma carta selada com 3 selos. Simbolizava que aquilo se representava um casamento. Agora, quando havia 7 selos, a única vez que tinha 7 selos nenhuma carta, era porque aquilo era um testamento. Então, ou seja, João, quando ele vê esse livro à destra do Pai, à mão direita, e ele olha e vê que é um livro que está selado com 7 selos e que está escrito por dentro e por fora, João já automaticamente liga, isso é um testamento. Nós precisamos entender, estudar, para entender o que era. Ele não, porque ele era daquela época. Por isso que eu costumo dizer, Jesus, se ele tivesse hoje aqui na Terra, encarnado, ele ia pregar conforme a nossa cultura. Ele ia falar de coisas que a gente entende. Por exemplo, na época dele, ele falava de trigo, de joio, de lamparina, de pesca, que era coisa que os discípulos viviam. Por quê? Eles estavam naquele cotidiano, naquela cultura. Ele falou a linguagem dele. Jesus precisou descer para falar a nossa língua. E eu acredito que se fosse hoje, ele ia usar Instagram, ele ia usar TikTok, ele ia usar esses exemplos porque nós entendemos de tecnologia, as coisas estão avançadas. João, quando olha para aquele livro, ele já ganha. Isso é um testamento. Já conseguiu identificar o que era aquele livro. E aí no versículo de número 2... Peraí, deixa eu... No versículo de número 2, diz: E eu vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E aí ele fala, ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro e nem olhar para ele. Aí a Bíblia vai dizer que João chorou muito, porque ninguém era digno de abrir aquele livro.
Só que a própria Bíblia vai dizer que no céu não há choro, nem lágrima e nem pranto. A única vez que a gente olha para a Bíblia e vê que alguém chorou é nesse momento. É no momento em que João estava lá, tendo uma visão do trono, e aí ele vê que tem um livro na mão de Deus, sentado no trono, e aí ele olha para aquele livro e ele já vê, isso é um testamento. Como, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, ele sempre disse que haveria uma nova terra que a gente iria herdar. Então, João, conhecendo isso, ele vê aquele testamento e ele imagina, esse testamento deve ser a terra que a gente há de herdar, que Jesus prometeu pra gente. Só que aí ele vê um anjo gritando: ninguém é digno de abrir o livro. Não foi achado nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém digno. Então ele fala, peraí, no céu não há ninguém. Ou seja, ali havia anjos poderosos. Ninguém era digno no céu. Aí ele fala para a terra. Ninguém era digno na terra. E aí ele fala, debaixo da terra, as pessoas que morreram também não era digna. Então, ou seja, por que João chorou? Era como se João estivesse dizendo, peraí, então eu estou vendo aqui, indo por água abaixo, 3 anos da minha vida que eu andei com um homem que dizia que era o Messias, que morreu, ressuscitou, porque a gente viu ele ressurreto, e agora dizem que não há ninguém digno de abrir esse livro. Peraí, os meus irmãos que morreram crendo nessa herança, ou seja, os outros discípulos, o pessoal de Gênesis, o pessoal de Moisés, os juízes, os reis, os profetas, todos aqueles, foi tudo em vão? Então, ou seja, tudo foi em vão. Então, João, ele chora muito. Então, eu imagino que João estava chorando ali, porque ele estava dizendo, ele não era, então, Cristo? Será que era tudo mentira? Porque a Bíblia diz que João chorava muito. Em algumas versões vai dizer que ele chorava copiosamente. Ou seja, ele soluçava, ele estava tendo uma crise de choro. Como, por exemplo, se a gente for olhar, escrito pelo próprio João, falando sobre João Batista. Quem era João Batista? Primo de Jesus. E esse mesmo João Batista, ele escreve que quando vê Jesus, quando ele batiza Jesus e uma pomba repousa sobre a cabeça dele, ele diz que naquele momento ele soube verdadeiramente que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Porque ele fala que uma voz disse a ele, aquele a quem repousar a pomba, o espírito na cabeça, esse é o meu filho. Então ele tinha absoluta certeza que Jesus era o Cristo, era Filho de Deus. Ele tinha absoluta certeza. Só que em um momento de fraqueza de João Batista, em que ele foi preso e já tinha sido sentenciado a arrancar a cabeça dele, ele estava ali dias na prisão. Ele chega nos discípulos dele e fala assim, olha, vai até Jesus e pergunta se ele mesmo é o Cristo ou há de vir outro. É outro que a gente tem que esperar? Ou seja, o cara que tinha certeza, que ouviu o próprio Deus dizendo que aquele em quem repousasse a pomba era o filho dele, teve dúvida. Ter dúvida é normal. Até a pessoa que tem mais fé, pode ser que um dia essa pessoa duvide, um dia essa pessoa entristeça. Foi o que aconteceu com João Batista. O cara primo de Jesus, ele teve dúvida. E aí ele fala para os discípulos, vai lá e pergunta se é ele mesmo ou se a gente tem que esperar outro, porque eu estou passando por tudo isso. Será que ele não está vendo? Será que ele não está vendo eu aqui preso há semanas, meses, e ele não vem? E aí quando os discípulos vão até Jesus, é engraçado, porque eles chegam e eles falam para Jesus, olha, João Batista pediu para perguntar se você é você mesmo. Se é você mesmo, se a gente deve esperar por outro. E aí o que choca é a resposta de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que ele pega e fala para os caras esperar. E aí ele começa a expulsar demônio. Ele começa a curar leproso. Ele começa a curar paralítico. E ele começa a pregar sobre o reino dos céus. Depois que ele termina,
Ele volta e aí ele fala, vai lá em João e fala para ele assim, os mortos ressuscitam, os coxos se levantam, o reino de Deus é pregado aos pobres, os coxos estão todos ficando curados, os cegos estão vendo. Ele manda os discípulos falar isso para João. E aí, imagina os discípulos indo, meu Deus, o que a gente vai falar para João? Ele não falou se é ou não é. Aí lembra que eu falei no começo que João, agora vamos falando de João, o João que escreveu o Apocalipse. Ele era um homem íntimo de Jesus e que eu acredito que essas revelações foram entregues a ele por conta da proximidade, do relacionamento tão íntimo que ele tinha com Jesus. Ou seja, é digno. Se todos os outros discípulos não eram tão íntimos, para quem Jesus vai dar a revelação? Como diz Jeremias capítulo 3, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aquele que mais se aproxima, mais a entrega e revelação. João Batista era um homem que conhecia a Escritura. Naquela época não tinha o Novo Testamento, era só a Torá. Ele era um homem estudado, que conhecia tudo da Torá. Quando aqueles discípulos chegam em Jesus, imagine eles chegando lá em João Batista e falando, olha, ele não falou se é ou não é. Mas o que ele falou? Fala para mim, o que? Ele não falou nada? Não, ele disse. Ele falou assim, ele começou a pregar, a curar pessoas coxo levantando, leproso sendo curado. E aí ele falou pra gente, ó, vai até João e fala assim, os coxos estão se levantando, os leprosos estão sendo curados, os cegos estão tendo visão, o reino de Deus está sendo pregado aos pobres e os mortos estão ressuscitando. Eu imagino que quando eles falam aquilo, João Batista começa a chorar de alegria. Porque ele não precisava de uma resposta concreta. Ele automaticamente se lembra de Isaías, capítulo 53, dizendo que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele começa a se lembrar do Antigo Testamento, que estava escrito sobre Jesus, que ele viria e ele seria o homem de dores, o homem que iria trazer cura, o homem que iria trazer as boas novas, ele iria pregar sobre o reino. Então, quando ele ouve aquelas palavras, ele já se lembrou do que está escrito. Então, irmãos, é o que está escrito. A gente tem que se apegar com o que está aqui. Pode ser que Jesus não venha, através de um profeta, profetizar algo poderoso para a gente, mas só dele está escrito aqui. Vai se cumprir. Então, automaticamente, João Batista não precisou de uma revelação profunda, ele só precisou ouvir a palavra. Ele só precisou ouvir a palavra. Imagina ele chorando de alegria, dizendo, agora eu posso morrer em paz, porque ele é o Messias. Ele não mentiu, não há de vir outro, é ele. E aí, quando os discípulos vão embora, falar a notícia para João Batista, é engraçado que, naquele momento, Jesus exalta João Batista. Ele não exaltou na frente dos discípulos, mas quando os discípulos saem, a Bíblia vai dizer que as pessoas perguntam para ele, mestre, quem é o maior no reino dos céus? Aí ele fala assim, olha, não há ninguém, nem dos profetas, nem os menores, nem os maiores, nem de Abraão, que seja maior, nascido de mulher, maior do que João Batista. Aí questionam, mas ele é maior do que nosso pai Abraão? Jesus, ele exalta as pessoas que se humilham. Jesus, ele exalta aquele que não se autodenomina. Porque quando foram perguntar para João Batista se ele era Cristo, ele disse assim, eu não sou ele. E digo mais, eu não sou nem digno de desatar as correias das alparcas dele, eu não sou digno de tirar o chinelo do pé dele. Eu não sou nada. E aí ele dizendo que não era nada, quando Jesus teve a oportunidade, ele disse, João Batista é o maior, nascido de mulher. Porque João Batista não precisava falar quem ele era. O próprio Cristo falava quem ele era e dava testemunho dele. Então, ou seja, João Batista teve essa dúvida e ele chorou. Eu não sei, a Bíblia não fala que ele chorou, mas eu estou conjecturando aqui que ele chorou quando soube que ele era o Cristo. Quando os discípulos chegam lá e dão a notícia para ele, eu imagino que ele ficou muito alegre. E ele falou, meu Deus, é ele, é ele. Por quê? As pessoas tinham isso em mente. Cara, se não foi ele, eu vou ter que esperar por outro.
E aí João, agora falando de João, que escreveu o Apocalipse, quando ele está diante do Deus sentado no trono, com o testamento debaixo do braço, e aí um anjo fala, não há ninguém digno de abrir esse livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então ele falou, opa, nem mesmo Cristo, Jesus, que disse que era, não é ele. Então ele começou a chorar. Ele começou a chorar, imaginando, então acabou, não tenho mais esperança. Então por isso ele chorou muito. E aí, no versículo de número 5, capítulo 5, verso 5, diz assim, e disse-me um dos anciãos, ou seja, o anjo gritou, não tem ninguém digno de abrir esse livro, nem no céu, na terra e nem debaixo do céu. E aí, depois que João começa a chorar muito, um dos anciãos que estavam assentados nos 24 tronos em volta do trono de Deus, disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Glória a Deus. Exatamente, Raí. Raí comentou aqui, João Batista cumpriu a missão dele, que foi preparar o caminho para o Senhor. Exatamente. Ele disse que ele era a voz do que clama no deserto. Então, ou seja, ele não era nem a voz. Ele disse, eu não sou nem a voz, eu sou a voz daquele que clama. Ou seja, ele se diminuía tanto, Raí, que ele não teve coragem de dizer que ele era nem a própria voz. Ele fala, quando questionaram ele dizendo quem ele era, ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou apenas um instrumento preparando o caminho para aquele que vem. Exatamente, Raí. Muito bom seu comentário. E aí, quando João ouve, primeiro ele ouviu o anjo dizendo, não há ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, na terra e nem debaixo da terra. E aí ele chorou muito. Então, quando ele chora, aí do nada vem um ancião e fala, João, não chora. O leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu, ele vai abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mais uma vez, esse ancião não precisou falar que era Jesus. Lembra, desde o começo que a gente está falando aqui, tem coisas que está escrito que Jesus ele não vai dar de bandeja. Tem coisas que para a gente entender, a gente vai ter que pegar. A gente vai ter que pegar o quê? Daquilo que a gente já leu. Porque aquele ancião fala assim, o leão de Judá, o leão da tribo de Judá. Quem era o leão da tribo de Judá? Existiam 12 tribos. E a Bíblia diz que da tribo de Judá viria o descendente. Judá significa louvor. De lá viria. E leão significa poder, autoridade. O leão da tribo de Judá, da onde que vem, quem é o descendente de Judá? É o Cristo. Cristo viria. A raiz de Davi, quem é a raiz de Davi? A Bíblia diz que viria da linhagem de Davi o Messias. Tanto que em Isaías 11 vai dizer que da casa de Jessé se fez a vinda dele. Da casa de Jessé, dos descendentes de Jessé. Então, raiz de Davi. Então, aquele ancião só precisou falar, raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Então, acredito que ali João já começou a retomar um pouco do fôlego. E dizer, peraí, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, está falando de Jesus, está falando dele. Então, será que é ele mesmo que está aqui? Ele já imaginou isso. Aleluia. E aí no versículo de número 6, João olhou. Então, João primeiro ouviu, e aí no versículo 6, olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Então, cara, João ouviu o ancião falar aquilo, e aí ele olhou para o trono. Quando ele olha para o trono, ele não vê mais somente os 4 animais e os 24 anciãos. Ele vê também um cordeiro, e um cordeiro como se havia sido morto. Ou seja, o que significa isso? Aquele cordeiro estava com marcas de sangue, cicatrizes, como tivesse sido morto, mas não estava morto. Olha que profundo isso. João ouve o ancião dizer, o leão venceu.
Então eu imagino que ele já ia olhar e ver um leão. Mas quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Então acho que João já associa. O próprio João Batista, quando questionado, quando viu Jesus passando, ele olha para os discípulos dele e fala assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o próprio Cordeiro. Ele foi enviado como sacrifício santo a nós, como um cordeiro. Ele era a própria Páscoa, o Cristo. Como, por exemplo, você vê ali Isaac sendo sacrificado. Isaac era uma tipologia de Cristo, porque quando o pai dele pega ali o cutelo para poder sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que Deus fala assim: não, o cordeiro está ali. E aí ele olha e vê um cordeiro, e ele coloca o cordeiro e sacrifica aquele cordeiro. Tipologia de Cristo. Jesus, ele morreu como um cordeiro. Ele foi levado ao matadouro, Isaías vai dizer. Então ali ele vê um cordeiro. Então primeiro fala que havia um leão, mas quando ele olha para trás ele vê um cordeiro. Ele tomou o livro. No versículo de número 11, vai dizer: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Então, primeiro, no versículo de número 8, a gente pulou um pouco aqui, no versículo 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Isso aqui me chama atenção, por quê? Deus, ele não entrega o trono, o livro para ele. E o que era esse livro, para a gente entender? A gente vai voltar um pouquinho em Gênesis. A gente vai sair do Corinthians Itaquera e para Palmeiras Barra Funda. E de Palmeiras Barra Funda para Corinthians Itaquera. Vamos sair do fim para o começo. Quando o homem ele é criado, a Bíblia vai dizer que ele foi criado no intuito de receber a terra. Lá em Gênesis 1:26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, aves do céu, gado e toda a terra, e sobre todo réptil que se move. Ou seja, foi entregue a Adão, não foi entregue a escritura, mas foi entregue a administração da terra. Ou seja, Deus, ele cria toda a terra, cria tudo, e aí ele cria o homem. Quando ele cria o homem, ele põe o homem e fala: olha, tudo isso você vai administrar. Você vai plantar, vai cultivar. É você que vai fazer tudo isso. O homem recebe uma responsabilidade. Ele tem aquela responsabilidade para ele. Tanto que em Salmo 115, verso 16, diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ou seja, é como uma grande fazenda que Deus ele dá para Adão administrar aquela fazenda. Para que Adão pudesse, no caso ali, administrar tudo aquilo. Só que, quando Adão ele peca, lá no Éden, ele perde essa administração. E a gente vai entender um pouco disso em 2 Pedro 2,19. Diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Por quê? De quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. O que Pedro está dizendo aqui? Naquela época de guerra, existia uma lei entre eles que quem vencia despojava o outro. Ou seja, eu tenho aqui o meu exército, eu vou enfrentar um outro. Aquele que vencesse podia pegar tudo o que restou do outro reinado. Então, por exemplo, aquela que vencia pegava as armas, pegava as mulheres, as crianças, as comidas, pegava tudo e levava para a terra deles. Isso era despojo, era isso que acontecia.
Quando Adão ele peca, automaticamente ele está perdendo para quem? Para o pecado. Adão, ele nasceu com o intuito, Deus criou ele com o intuito de cuidar da terra e de adorar a Deus. O papel dele era adorar, era ter relacionamento com Deus, era aquilo. E quando ele peca, ele passa essa autoridade que ele tinha da terra para Satanás. Satanás vence Adão através de sua persuasão. A gente aprendeu isso na aula passada, sobre as artimanhas dele, né? O que ele usa para poder nos convencer. E isso é tão verdade que Satanás ele tenta o próprio Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, verso 5, diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhes em um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo disse para Jesus: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha que ousadia. Ele disse, ele levou Jesus a um alto pináculo do templo, mostrou tudo, toda a glória, tudo aquilo, e falou assim, olha, tudo isso é meu. É meu porque me foi entregue. E é engraçado que em João capítulo 10 ele é intitulado como pai da mentira, o diabo. Só que nesse momento Jesus não interrompe ele dizendo, você é um mentiroso, está mentindo. Não. Jesus se cala. Porque ele venceu Adão. Ele por direito, ele tinha o poder. Tanto que em João, 1 João capítulo 1 vai dizer que o mundo jaz do maligno. O mundo está no poderio dele. Quando Isaías vai dizer que ele, Isaías 14, ele foi expulso, quando ele foi expulso, a Bíblia vai dizer assim que ele desceu com grande ira à terra, porque ele tem pouco tempo. Ou seja, ele está na terra com pouco tempo, irado. E aí, aqui nesse momento, quando ele faz isso, Jesus não desmente ele. Ele diz, tudo isso me foi entregue. E eu dou a quem quiser. E aí, qual que é o exemplo assim? Eu vou te dar isso com uma condição. Qual que é a condição para receber tudo aquilo que ele tem? No último estrofe vai dizer, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ele falou, se você me adorar, tudo isso aqui eu te dou. Isso aqui já quebra as pregações de hoje, que infelizmente muitas igrejas a gente ouve. Olha, se você buscar Deus, você vai ter tudo. Se você adorar a Deus, não vai acontecer nada na sua vida, você vai ser próspero, não vai acontecer, a saúde vai estar em dia na sua vida. Adora a Deus, adora. Não foi o Jesus que disse isso, foi o diabo. O diabo disse a ele, portanto, se tu me adorar, terá tudo. Isso não é uma promessa de Deus, é uma promessa do diabo. Então, irmãos, você, se for um novo convertido, estiver na igreja, estiver aí dando seus primeiros passos e tudo começar errado na sua vida, não significa que Jesus não está contigo. Não significa que é obra do diabo. Talvez seja o contrário. John Wesley, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele escreveu em um dos seus livros que chegou um determinado momento que não estava acontecendo nada de ruim com ele, nada de errado, nenhuma perseguição, e ele pegou e falou para Deus, Senhor, será que eu estou no caminho certo? E aí ele diz que quando ele falou isso, alguém foi e apedrejou contra ele e ele caiu. E aí ele deu glória a Deus, dizendo, tá bom, tô bem. Porque quando tá tudo dando certo na nossa vida, a gente pode pensar, tá tudo muito quieto aí, não tá tendo nenhum levante. Tanto que a própria Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, nós seríamos caluniados por amor a Ele. Não que a vida do crente tem que ser só derrota, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Porém, se nós estamos adorando a Deus em troca de algo, talvez estejamos com uma visão errada. Porque é somente ao diabo que promete isso, que quem adorar será entregue tudo. Então, o diabo ele recebe o poderio da terra. O mundo jaz do maligno. É ele que tem o poder, o domínio. Não é dele. A escritura não é dele. A escritura é de Deus. Deus criou. Mas o domínio está sobre ele. Então, para a gente entender
Tanto que Paulo, ele vai dizer em Romanos 8, 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que a terra, a natureza, geme. Por quê? Tudo isso está no poderio dele, de Satanás. Então a natureza, ela geme, ela sofre como dores de parto, esperando a adoção dos filhos de Deus, esperando o momento glorioso. Que momento é glorioso é esse? É o arrebatamento da igreja. É nesse momento em que Jesus tomará. E a gente vai precisar voltar para o texto para a gente poder entender. Então, no capítulo de número 5, nessa assembleia, era como se Deus estivesse mostrando para João o que haveria de acontecer. O que é aquele livro selado na mão de Deus? É a escritura da terra. É a história do mundo. É a escritura que foi escrita pelo próprio Deus. Que hoje se faz com poderio, jaz do maligno. Ele venceu. Só que Romanos 5 vai dizer que o primeiro homem, o primeiro Adão, a Bíblia vai chamar de primeiro Adão. Peraí rapidinho. Preciso tirar aqui um negócio. Pronto. Tinha ficado escuro o celular. A Bíblia vai dizer que do primeiro Adão veio o pecado. E do último Adão vem a vida. O primeiro desobedeceu. O segundo, ele precisava obedecer. Obedecer para quê? Para Jesus ter o domínio novamente, para Deus ter o domínio novamente da Escritura, precisava um homem obedecer toda a lei. Porque lá em Deuteronômio vai dizer que aquele em que cumpre toda a lei não pode ver a morte, não pode morrer. Aquele que não peca não pode morrer. Então, automaticamente, precisava ser um homem para poder vencer e ser entregue novamente esse domínio a ele. Ser entregue o livro. Jesus, quando ele está naquela cruz, e ele está ali pelo meu e pelo seu pecado, porque Jesus precisava assumir a forma de um homem, porque Romanos capítulo 3 vai dizer, capítulo 6, verso 3, que o salário do pecado é a morte. O salário. A retribuição para aquele que peca é a morte. E todos pecaram, Romanos 3 vai dizer, todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Não há ninguém. Quando João vê aquele livro e começa a chorar, porque diz que não há ninguém, ele sabia que não há ninguém digno, não há ninguém, absolutamente ninguém capaz. Todos pecaram. Precisaria ser um homem. Jesus veio em forma humana, mas ele não veio nascido de mulher. Ele veio através do Espírito Santo no ventre de Maria. Maria virgem concebe do Espírito Santo. Gênesis 9, 27 vai dizer que a imaginação do homem é má e a corrupção desde a sua meninice. Uma criança que nasce, ela já nasce com a natureza de Adão. Como, por exemplo, você não ensina uma criança a mentir, mas a criança mente. Se você deixar ela aqui, ela derrubar um copo, depois você voltar e perguntar se foi ela, é capaz dela falar que não foi ela. Você ensinou ela? Não. Está dentro do ser humano. É desde a meninice, Gênesis vai dizer. O homem é mau desde a sua meninice, egoísta. Você dá um brinquedo para uma criança e pede para dividir com a outra. Talvez a outra não queira dividir. Dentro dela já está aquilo. Não foi o pai e a mãe que ensinou. Significa que uma criança, quando morre, vai para o inferno? Não. Ela é inocente. Ela não sabe ainda discernir entre o bem e o mal, mas está dentro dela. Ela faz aquilo inconscientemente. Então, ou seja, todos que nascem já nascem com a natureza adâmica. Tanto que Jesus ele vai dizer em João, capítulo 16, que aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê
Marcos 16. Mas quem não crê já está condenado, não será. A pessoa já nasce numa posição de condenação, porque ela já nasce com a natureza de Adão. Por isso necessita depois da conversão para que Cristo habite em nós. Então, quando Jesus, ele não nasceu em pecado, ou seja, ele não nasceu de mulher, Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, Jesus não nasceu de uma relação sexual, ele nasceu do Espírito Santo, que foi gerado. É algo sobrenatural. Mas ele viveu como homem. Ele ralou o joelho, ele chorou, ele foi amamentado num seio. Ele teve cicatrizes quando criança, ele precisou aprender a falar, ele precisou aprender a ler. Ele nasceu e viveu como um homem. Só que ele, como homem, não pecou. Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E ele, sendo homem, o que ele fez? O pecado que está sobre nós, nós precisaríamos receber o quê? A condenação. A morte eterna. Morte eterna. Essa era a nossa condição. Morte eterna. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Ele disse para o Pai, olha, eu não tenho, mas eu quero carregar o de todos eles. Só que Deus vai dizer, se você está pegando o pecado de todo mundo, então você vai ter que morrer. Porque a única coisa que um pecador merece é a morte. E Jesus, ele aceita ser sacrificado em nosso lugar. É uma morte substitutiva. E quando ele está ali naquela cruz, ele estava ali naquela cruz como um estrupador. Ele estava ali naquela cruz como um assassino, como um serial killer. Ele estava ali naquela cruz como um mentiroso. Ele estava ali naquela cruz como o maior assassino que você pode imaginar. Mas ele fez tudo isso? Não. Só que ele tomou a nossa culpa para ele. Ali naquele momento, quando Jesus ele está ali, a Bíblia vai dizer que ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o quê? Ele sentiu a separação de Deus. Porque vai dizer o quê? Em Romanos capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos. O que é destituídos? Separados da glória de Deus. Jesus nunca ficou separado do Pai. Aquele foi o único momento em que ele se sentiu abandonado, porque ali naquele momento ele estava recebendo a ira de Deus, porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Ali era como se o Deus Pai abandonasse ele, porque ele não estava mais vendo Cristo. Ali ele estava vendo eu, ali ele estava vendo você, ali ele estava vendo um dos maiores assassinos que já existiam na face da terra, talvez, e se converteu. Ele estava vendo o pecado de toda a humanidade sobre um homem. E aí ele precisou lançar a ira dele sobre aquele homem. E aquele homem morreu como um condenado em meu lugar, no seu lugar. Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Antes da boa notícia vir, precisa ter a ruim. Qual é a ruim? Todos pecaram. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, pago minha conta em dia, não faço nada de errado. A Bíblia vai dizer que se você tropeçar, em Tiago, capítulo 1 é 2, se eu não me engano, se você cumprir toda a lei, tropeçar em um só ponto, é culpado de toda ela. Você precisa cumprir toda a lei. Ah, mas você nunca fez nenhuma mentirinha? Eu já menti. Então você descumpriu a lei. Então Jesus ali, ele morre pelo pecado de toda a humanidade. Quando Jesus está ali naquela cruz de braço aberto, sangrando, chorando não, a Bíblia não diz que ele chorou, mas ele estava ali sangrando muito, sentindo muita dor. E a Bíblia vai dizer que ele não abriu a sua boca. Ele não blasfemou, ele não reclamou. Ali, ele não estava olhando só para a salvação. Ele estava olhando para esse livro. Aleluia. Ele estava olhando para esse livro que estaria a minha história, a sua história, a história da humanidade, que está sobre o domínio de Satanás e dizendo, eu vou vencer. E quando eu vencer, eu herdarei a terra junto com eles. E eu vou poder tomar o livro. E aí a gente volta lá para o versículo de número 8. No versículo de número 7. Capítulo 5, verso 7. E veio
O cordeiro saiu do meio do trono e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. A gente já sabe o que é o livro. O que é o livro é a escritura da terra. Ele chega ali e toma. Deus não dá. Ele toma o livro da mão de Deus. Ali estava dizendo, eu venci. Eu venci por toda a humanidade e porque eu venci, eu tenho direito. Agora eu tenho direito. O primeiro homem pecou e ele perdeu o direito. O mundo jaz do maligno, mas agora eu venci. Porque eu venci, eu tenho o direito de tomar de volta esse livro. E a partir de agora, o domínio será de Cristo. Mateus, capítulo de número 28, vai dizer, nós vamos ler depois para a gente finalizar. Então, quando ele toma o livro da mão de Deus. E aí no versículo de número 8 diz, e havendo tomado o livro, nós já vamos finalizar, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cara, quando aqueles animais que estavam diante do trono, os 24 anciãos, viram ele tomando o livro, eles se prostraram diante do Cordeiro. No capítulo 4 que a gente leu, os animais e os anciãos estavam fazendo o quê? Adorando ao que estava assentado no trono. Adorando a Deus. Eles estavam adorando a Deus. Mas aqui agora, eles começam a adorar o Cordeiro. Eles veem o Cordeiro pegando aquele livro e eles voltam a atenção para o Cordeiro e começam a adorar o Cordeiro. E começam a reverenciar o Cordeiro. E eles tinham harpas e salvas de ouro. Essas salvas de ouro cheias de incenso, a Bíblia vai dizer que são as orações dos santos. Irmão, tenta imaginar isso aqui. Todas as vezes que você dobra o seu joelho para orar, aqui diz que tem uma salva de ouro cheia de incenso. Imagine, uma salva, né, um recipiente de ouro com incenso. O que é incenso? Que traz cheiro. E isso são as orações minhas e suas, feitas em nome de Jesus. Isso está lá no céu. Isso está lá no céu. Porque vai dizer que eles estavam com isso lá. Então, ou seja, irmão, a sua oração está sendo ouvida. Não pare de orar, continue orando. Continue perseverando em oração. Você não está sozinho quando você está lá no quarto, porque Jesus falou que o lugar de orar é no quarto. É o local oculto. E a Bíblia diz que o Deus que vê em secreto nos recompensa. Peraí, eu estou orando e ele está vendo, não seria ouvindo? Não, ele está vendo, porque ele está vendo o coração. Ele vê o meu e o seu coração quando a gente está orando. Não vai adianta a gente mentir. Eu estou orando uma coisa, mas eu quero outra. Não, ele vê a nossa oração. Tão verdade que o mesmo Pedro que a gente leu, no 1 Pedro 3, vai dizer que, versículo 7, se os homens não honrarem as suas mulheres como um vaso mais frágil, as orações deles serão interrompidas. Então imagine um homem que está ali na igreja todo dia, fazendo tudo certo, dando oferta, dando dízimo, dizendo que é isso, que é aquilo, no meio dos amigos é uma coisa e tal, só que dentro de casa xinga a mulher, xinga os filhos, não honra a mulher, não faz o papel de homem, só desrespeita a mulher, só xinga, grita, maltrata. Cara, a sua oração não está sendo ouvida. Está lá, anota aí, lê lá, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Assim como no 1 Pedro também, no capítulo 3, vai dizer que a mulher que tem um marido que não anda segundo a palavra, que não é crente, aí estou dizendo de um mau caráter crente não, estou dizendo de alguém que não conhece a palavra. Essa mulher vai ganhar o seu marido sem palavra, só com o seu testemunho. Olha que loucura. As coisas que as mulheres mais gostam de fazer, falar. Pedro fala, você vai ganhar o seu marido sem falar, é através do seu testemunho. É você fazendo todas as coisas ali, sendo submissa e tal, você vai ganhar o seu marido. Eu não estou dizendo em relação a uma mulher que apanha do marido, aí tem que denunciar. Aí o cara tem que ser preso. Mas em relação a um homem que não segue a palavra, a mulher ganha sem palavra.
As orações, eu fugi um pouco aqui, mas as orações, elas são ouvidas. Só que ela pode não ser ouvida, nesse critério. Só que também em Salmos 86, Davi vai escrever assim que se eu atentar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ele diz, se eu atentar, ele está dizendo assim, se eu perceber que dentro do meu coração existe iniquidade, falsidade, engano, pecado, o Senhor não me ouve. Então, ou seja, se a gente está sendo dissimulado, se nós estamos dobrando o nosso joelho, mas dentro de nós não há perdão, há uma pessoa sem ressentimento nenhum de pecar, há uma pessoa que vive o dia inteiro mentindo, uma pessoa iníqua, Deus não ouve a oração dela. Olha que forte isso. Mas aqui vai dizer que eram as orações dos santos. A minha e a sua oração, andando de acordo com o que diz a palavra, estão sendo ouvidas para a glória de Deus. Vamos finalizar. O que eles faziam? No versículo 9. O que esses animais e esses anciãos que estavam em volta do trono estavam fazendo? Verso 9. Cantavam um novo cântico. Eles estavam cantando. Cantando o quê? Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha que profundo isso aqui. Quando Adão perde, ele não perde só a terra. O inimigo, ele ganha também o homem. Porque todo homem que nascesse depois de Adão, é como assim, para explicar, Deus, ele criou uma forma perfeita, quadradinha ali, tipo bolo, uma forminha retinha, perfeita, sem risco, sem... Essa forma caiu e amassou. Quando essa forma amassou, ela não ia ser desamassada ali mais. Todo bolo que fizesse naquela forma ia ser um bolo torto, ia ser um bolo que não era perfeito. Isso somos nós. Todos que nascem... Todo ser humano na Terra nasce torto. Nasce com o coração de Adão. Adão pecou. E todos os atributos que Adão ele recebeu durante o pecado foi transferido para o homem. Então, automaticamente, todo homem tem esses atributos. Então, aqui, quando está dizendo comprou para Deus homem de toda tribo, nação, raça, está dizendo que naquela escritura... Naquele papel, João está aqui, ó, Deus está aqui com aquele papel. Dentro do papel escrito, estava escrito, ó, versículo 9. Compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ali estava o nome de todos aqueles que haviam de crer em Cristo. Naquele livro estava ali. Ele comprou para Deus, através do seu sangue. Ele comprou para Deus todos os homens. E qual que é o requisito? É apenas crer e se arrepender. Então, peraí, eu não preciso fazer nada, tipo assim, você precisa crer e se arrepender dos seus pecados, que automaticamente ele está justificando você. O que é justificação? Justificação vem de um termo forense, do termo de juiz ali, de advogado. Quando aquela pessoa está no erro, ela transgrediu a lei, está ali sendo julgada, só que ela é sentenciada como correta, né, uma liberdade, é dado a ela um alvará. E aquele alvará é uma justificação, que agora aquela pessoa está livre, ela pode andar tranquila, ela cumpriu, né? Só que, o que Jesus fez para a gente? Ele nos justificou. Nós estávamos andando com um documento cheio de pecado, cheio de transgressão, cheio de erro. Quando a gente aceita esse sacrifício, a gente se arrepende dos nossos pecados, ele pega o documento dele, santo, justo, sem pecado, dá pra gente e fala, pode andar com o meu, que eu vou andar com o seu. E aí ele morre em nosso lugar com o nosso pecado. E ele nos justifica. Então, a partir desse momento, essa pessoa é justificada e salva pela graça. Então, eles estavam cantando. E no verso 11, olhei a voz de muitos anjos. Agora são os anjos. O que os anjos estão fazendo? Eles estão cantando. Eles estão cantando
também. Eles estão cantando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e força. Ou seja, os anciãos, os animais, estão cantando. Aí do nada, João para e fala: e eu olhei para os anjos, e haviam milhares de anjos, que também estavam cantando. Era um outro cântico, não era igual. Ó. Digno é o Cordeiro que foi morto. Já começam a adorar ao Cordeiro, que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. E agora no verso 13, para finalizar. E ouvi toda a criatura. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há. Ou seja, ele viu todos que estão na terra, no céu, debaixo da terra, e viu tudo que há nele. Ele viu os peixes, ele viu os animais, o leão, a cabra, a girafa, o elefante, ele viu os pássaros, ele viu tudo, ele viu o mar. Todas as criaturas de Deus. O que elas estavam fazendo? Eles estavam dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Está dizendo a Deus, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro, aos dois. O primeiro era só ao que está assentado. O segundo era ao Cordeiro. No terceiro é ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aqui se cumpre Filipenses capítulo 2, que diz que todos aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, dobrarão os seus joelhos e declararão que Cristo é o Senhor sobre toda a terra. É nesse momento aqui. Então, meu irmão, Jesus tomou o livro e agora é Ele que tem todo o poder e todo o domínio. Só que o mundo ainda jaz do maligno. A terra só será uma terra totalmente transformada na Nova Jerusalém, que é essa escritura, que os céus irão se enrolar. Isso está no mesmo livro de Apocalipse. Vamos tentar fazer uma série, talvez, aqui de Apocalipse? Seria bacana, né? Daria conteúdo para o ano todo. Mas diz que os céus irão se enrolar e virá uma Nova Jerusalém. Essa é a nova escritura. Enquanto isso, ele ainda jaz do maligno. Ele ainda jaz do maligno, ele ainda tem poder. Então é por isso que a gente tem que estar sempre vigiando. 1 Pedro 5 vai dizer: vigie, porque ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Por que ao derredor? Porque ao redor está os anjos. Ao redor está os anjos. Ao derredor está ele, bramando e buscando a quem possa tragar, através de dardos inflamados. A gente aprendeu isso na aula anterior. Então volta lá, que está lá explicando tudo sobre isso. E para finalizar, vamos ler Mateus, capítulo 28. O último texto aqui a gente finalizou, irmãos. Eu passei 5 minutinhos. Mateus 28. Mateus 28, capítulo 18. Mateus 28, 18. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olha que maravilhoso. Ele está conosco agora, nesse momento. E ele vai estar conosco até a consumação do século. E foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu. Então, se você que está ouvindo ainda não o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, essa é uma grande oportunidade de você confessar os seus pecados e dizer:
eu quero o meu nome nesse livro. Ele venceu por mim e pela minha família. Amém? Como de costume, para você que está aqui, que vai participar aqui do sorteio, você vai colocar aí hashtag o digno. Só isso. A gente sempre tem esse costume no final, colocar aqui a hashtag. Você vai colocar hashtag, que é o joguinho da velha, o digno. Hashtag o digno. E aí nós vamos fazer o sorteio do livro. Conforme você vai colocando aí, eu vou anotando o seu nome aqui para sortear o livro. Qual o livro? Vamos lá. O livro ele se chama Batalha Espiritual. É um livro que foi escrito por